Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Ricardo Bicudo e eu estou fazendo essa gravação para o canal do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, a Casa Espírita no Leblon, muito cara ao nosso coração, bem como todos aqueles amigos que lá vão, lá frequentam. O tema da reflexão de hoje é sobre moral e ética espíritas. Há uma sensação no momento atual de um certo eclipse moral e ético por conta das provas que estamos passando em vários campos, em vários setores da nossa sociedade, não só no Brasil, mas mundial. E a ideia dessa reflexão é buscar apoio no conhecimento espírita para fazermos uma reflexão e nos alimentarmos não só de discernimento, mas também de esperança. Então eu selecionei alguns trechos e vou começar nos trechos da doutrina espírita para nos apoiar nessa reflexão e vou começar fazendo algumas definições para que a gente possa embasar o nosso caminho, o nosso pensamento. A primeira é necessário que a gente entenda o que é o espírita e o espiritismo, mas não numa definição geral, mas buscando porque existem várias definições dentro da doutrina espírita. E o que nos importa agora é uma definição que nos apoie nessa reflexão que estamos nos propondo a fazer junto a vocês. Vamos fazer uma prece concisa para que possamos ter a possibilidade do amparo da espiritualidade que trabalha sobre a direção desta casa e sobre o comando de Jesus e de Deus, nosso Pai. Que possamos aproveitar esses minutos e tirar o melhor proveito desses ensinamentos que leremos e das reflexões que faremos juntos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Desculpa, eu não sou dos mais disciplinados e esqueço às vezes dessa que não é uma formalidade. Nós somos espíritas, sabemos da importância da prece antes de começarmos uma atividade. Bem, e essa definição, eu vou começar me apoiando num texto da Gênese, o último livro da codificação espírita, editado por Kardec. E no seu primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, no item 49, nos itens 49 e 50, Kardec faz uma definição específica sobre o contexto histórico do espiritismo, falando das três revelações, a de Moisés, a de Jesus e, por último, a do Cristo, mostrando o contexto de cada uma. E essa informação, ou seja, essa reflexão de Kardec, apoiada no contexto da doutrina espírita, nos traz uma definição histórica, num contexto histórico, né, desse caminho
que a humanidade fez desde aquela época até os dias de hoje. Então, no item 49, ele fala assim: as duas primeiras revelações, Moisés e Jesus, só podiam ser o resultado de um ensino direto. Elas deviam se impor à fé pela autoridade dos mestres, porquanto os homens ainda não estavam bastante adiantados para contribuírem na sua elaboração. Olha que coisa interessante. Aí ele já coloca um contexto diferenciado entre as duas revelações e a que ele vai citar mais adiante, que é a revelação espírita, em que o nível de aperfeiçoamento, o nível evolutivo do contingente humano que estava dirigido àquelas revelações, que no caso é a história da civilização ocidental, porque a oriental tem outra trajetória, mas a nossa é claramente o que nós nos sentimos bem dentro desse eixo da tradição judaica, cristã e espírita, né? Então, ele caracteriza isso, o que ajuda a gente. Eu não estou com essa intenção de compartimentar essas revelações, mas dá uma ideia de um encadeamento, né, evolutivo nessas revelações, que Kardec coloca de uma forma muito simples e muito clara. E aí ele continua, então, no item 50. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é aceita livremente e só se impõe pela persuasão. Foi contestada mesmo durante a vida do seu fundador, que não se negava a discutir com os seus adversários. Reparem a diferença que há entre a primeira revelação e a segunda, que já demonstra uma possibilidade diferente. 1.200 anos depois, que separam a primeira da segunda revelação. A segunda revelação no ano 33 da era cristã, né, e a de Moisés, cerca de 1.000, estima-se, né, cerca dos historiadores dizem que foi por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Então, foi o suficiente para aquela população, aquele público-alvo, como a gente costuma falar, tenha amadurecido um pouco. Por isso Jesus vem já não com aquele caráter, né, muito incisivo, muito disciplinador, de um povo que precisava de disciplina, né? Tanto que a essência da revelação de Moisés é o decálogo, né? E só tem não no decálogo, quer dizer, dos 10, 8 são nãos. Eu até tive a ideia de trazer para vocês o decálogo da primeira, que é algo bem afeto a espíritos muito indisciplinados, muito ignorantes, muito necessitados de uma autoridade exercida com uma certa imposição, é impositiva. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo na terra. Não pronunciarás em falso o nome de Deus. Guardarás o dia de sábado, ou seja, o repouso, para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério,
não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra teu irmão e não cobiçarás a mulher do teu próximo. São os 10 mandamentos de Moisés. Você vê como é realmente: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça isso. É exatamente como a gente trata da educação das crianças que ainda não têm a possibilidade de responsabilidade por si mesmos, e aí a gente está cometendo um monte de como é que se chama? As coisas que as crianças fazem, né? Enfim. E a gente fala: não faça isso, não sobe aí, não vai. Qualquer coisa que possa colocá-los em risco. Então, eles não entendem a conversa, é preciso ser na autoridade. Pois é, a de Jesus, ao contrário. De Jesus, para começar, ele vem dizendo que não pretende, né, derrogar a lei de Moisés. Ele diz que vem cumpri-la, e por isso faz algumas correções. O que Jesus faz é não mais dizer o não, mas dizer o faça. Siga esse caminho. Olha o norte, ele vem dar um norte para a humanidade, que até hoje é válido e está, porque é um norte para toda essa fase de humanização do espírito. Então, nós temos em Jesus realmente um roteiro para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Aí o que ele fala, Kardec, da terceira revelação? A terceira revelação, travessão, vinda em uma época de emancipação e maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar com um papel passivo, em que o homem não aceita nada às cegas, mas que quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha que ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensino dos espíritos e fruto do trabalho, da pesquisa e da livre verificação pelo homem. Olha a diferença entre as 3 revelações, que mostram estágios diferentes da condição espiritual do público-alvo, que é esse contingente de espíritos, né, que se agregam no mundo ocidental, com experiências do mundo oriental também, mas basicamente é nesse investimento da espiritualidade superior, da tradição judaica, cristã e espírita, que estão agregados os mais variados espíritos em função das suas necessidades espirituais, encaminhado, feito sob medida para a sua condição espiritual, uma mensagem reveladora da lei de Deus, seja a de Moisés, a de Jesus ou a espírita. Pois é, isso mostra para a gente já uma diferença bem marcante com relação à revelação espírita, com relação às suas 2 antecedentes. É que nessa o homem participa dessa revelação.
é chamado a pesquisar, é chamado a estudar, é convocado a verificar. Nada aceitar às cegas. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é porque ele já pode agir dessa forma, ele já pode construir em si mesmo, né, os seus princípios a respeito da vida. Principalmente as questões intelecto-morais relacionadas à sua vida, tanto a vida íntima quanto a vida de relações, toda a tipologia da vida de relações. E essa condição do homem hoje, ela traz a possibilidade da autonomia moral. Ou seja, diz Piaget que o homem evolui da heteronomia à autonomia moral. E, de fato, é exatamente isso que representa a história das revelações. A primeira e a segunda, você tem a autoridade dos mestres que indicam o que fazer. Heteronomia moral. Ou seja, você segue a ordem, no caso de Moisés, a imposição ou o conselho de Jesus. A terceira, não. A terceira é necessária a emancipação, porque ela só se completa no homem. Ela não vem completa. De certa forma, a de Jesus, Jesus deixa claro isso, né? Vocês não poderão entender tudo que eu falo, e eu mandarei um consolador que vai esclarecer tudo que vai ser desviado do seu sentido original e novos aprendizados. Jesus já faz esse alerta para nós. Então, esse é um ponto fundamental na nossa reflexão. Não é todo homem emancipado intelectualmente que é espírita, mas todo espírita deve ser emancipado intelectualmente para realizar o espiritismo dentro de si mesmo, sem aceitar cegamente a letra espírita, porque a letra espírita é a mesma coisa que a letra cristã, só com novas abordagens mais atualizadas. Agora, se o homem não for emancipado, aí também não podemos fazer essa classificação do espírita. Ele deve se esforçar. Não é que todo espírita seja, eu vou corrigir o que eu falei, não é que todo espírita tenha que ser emancipado intelectualmente, mas se ele não for, ele deve ao menos se esforçar. Ou seja, o que é importante é a ideia, o contexto. No espiritismo, você não pode aceitar nada cegamente. Se você ainda não tem aquela elaboração, se você ainda não está emancipado para aquilo, você deve se esforçar. Se esforçar. Usar do seu raciocínio, de todos os talentos que você tiver, buscar entender, sentar, estudar, juntar em grupo, se unir a um grupo de estudo e buscar compreender. E é exatamente isso que a gente faz nas nossas casas espíritas. Juntamos grupos de estudo, além das palestras. Nós nunca damos só as palestras, nós sempre abrimos a porta
para estudantes virem, tirarem suas dúvidas, questionarem aqueles que já estão mais adiante, não são professores, mas apenas só estão mais adiante no estudo, então estudam juntos. Como fala Emmanuel, aprendem para ensinar, mas ensinam para aprender. Esse é o contexto importante, porque a moral e a ética espírita, elas são construídas dentro de cada espírita. E nós vamos saber o porquê. Agora, uma outra pergunta importante. Quem são os espíritos encarnados? Porque falar de moral e ética num contexto da família humana, é preciso que a gente tenha também um discernimento sobre como avaliar não só a nós mesmos, como o outro que está numa circunstância de vida junto a nós e nós temos algum tipo de necessidade de discernir algo sobre nós e sobre a nossa relação com o outro. E aí eu vou pedir ajuda à questão 191, um comentário, 191A, comentário de Kardec, que é o melhor texto para mim que define a nossa condição. E a gente... eu, sinceramente, acho que muito poucos eu vejo fazendo esse tipo de discernimento sobre a condição espiritual dos homens aqui nesse momento na Terra. A gente não considera as pessoas como espíritos encarnados e esses espíritos com várias condições de desenvolvimento espiritual, de aperfeiçoamento espiritual. A gente considera as pessoas dessa forma padrão, que a gente vê com essa idade cronológica, fulano tem 50 anos, já é um adulto e coisa e tal, né? E quando não é assim, do ponto de vista espírita. É importante essa visão quando tratamos de moral e ética. Vamos lá. Kardec fala assim: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ele, o espírito, passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos, quer dizer, boto aí a adolescência, a juventude, ao estado de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corpórea. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso, do mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada uma das quais o homem adquire mais experiência e instrução. Esse conceito, ele define, eu já falei em algumas reflexões nossas, duas idades para o homem. A idade do homem e a idade do espírito. E não são, obviamente, não são a mesma. O homem, ele segue essa trajetória cronológica e chega aos 50 anos e a gente classifica ele como um adulto. Mas ele não necessariamente é adulto, ele só é adulto se o seu espírito estiver já na fase adulta ou entrando na fase adulta, ou seja,
o desenvolvimento das suas potencialidades espirituais está adiantado. E quais são essas potencialidades já? Também no Livro dos Espíritos está disperso, Leon Denis está mais agrupado, as potências da alma humana, as potências espirituais, a inteligência, a capacidade de discernimento do bem e do mal, o sentimento, que começa com as paixões e vai até a excelência do sentimento, que é a capacidade amorosa dos espíritos, né? A possibilidade do seu livre-arbítrio, que é a autonomia, que é a emancipação, do ponto de vista intelectual e moral, né, que eu estou falando. A vontade, eu quero me dar conta de que sou um espírito e vou agir como tal, buscando os valores do espírito e não e lutar contra o meu apego às questões inferiores da vida, como o apego à matéria, como o apego à vida corpórea, e por aí vai. O senso moral e de justiça, o desenvolvimento da consciência, o despertar da consciência de si mesmo, em primeiro lugar, depois do outro, depois da vida, depois de Deus, e por aí vai, a consciência do todo. Olha só como está distante da gente a fase adulta, né, do espírito. E por último, a capacidade nossa de transcender, você perceber que o objetivo da vida é o aperfeiçoamento. E você colocar essa necessidade, né, como prioridade sua. Eu vou transcender, eu vou ser outro ser. Eu vou ser um ser que eu vou me desconhecer quando eu estiver lá adiante, né? Nem vou me lembrar das loucuras que eu faço hoje, né? Então, essa possibilidade, né, é que define a idade do espírito, como o Kardec coloca aqui. A vida do espírito apresenta as fases novamente, como observamos na vida corpórea. Somos crianças espirituais, depois adolescentes espirituais, jovens, e aí entramos na fase adulta. Só não tem a decrepitude da velhice, porque da fase adulta nós só crescemos em discernimento e em atitudes morais e éticas corretas de acordo com as leis de Deus. Olha, isso é muito importante porque o que nós podemos associar da leitura que lemos da Gênesis sobre as 3 revelações mostra o quanto a grande maioria dos espíritos na época de Moisés eram crianças espirituais. Talvez evoluíram para alguma condição, né, mais evoluída na fase de Jesus, e não podemos esquecer que estão sempre entrando e vindo de outros mundos novos espíritos infantis. Então, isso é algo que a gente não tem condição de definir, a não ser com esse discernimento, no círculo que nos envolve, a gente ter um discernimento pelo comportamento daqueles que nos cercam, a gente ter discernimento sobre que espírito é esse, que condição espiritual é essa. Depende do comportamento das pessoas. E assim mesmo é bom tomar muito cuidado com isso,
para que a gente não faça julgamentos das pessoas, porque isso não é recomendável. Nem Cristo nos recomendou que não julgássemos uns aos outros. É no sentido de termos compreensão do outro, não no sentido de julgarmos. Porque tem pessoas que têm 70 anos e têm um comportamento infantil, e as pessoas falam que absurdo, um homem de 70 anos agindo dessa forma. E isso é uma questão espiritual, não é uma questão corporal. E ajuda a gente a entender isso. Assim como eu li aqui, fiz questão de ler para vocês os 10 mandamentos, eu pergunto para vocês, depois vejam os 10 mandamentos e vejam se vocês não se encaixam em um ou dois, ou talvez até mais um pouco, daqueles mandamentos que a gente precise consertar em nós mesmos. Eu já me encaixei nos 2 ali. E, no entanto, eu sou espírita, estou aí, fazendo o meu esforço de discernimento da mensagem espírita, já passei pela mensagem cristã, e, no entanto, eu ainda estou preso em algumas questões. E aí a gente chega à conclusão de que as revelações, todas elas estão vivas ainda para o nosso interesse de aperfeiçoamento. Porque Jesus fala, não se passará um I, nem um J da lei. Nós vamos ter que cumprir todos eles para sairmos dessa fase de necessitados de espiritualmente, do ponto de vista moral e ético. Pois é. Então, vamos fazer então uma definição do que é moral e ética espíritas. Eu vou me apoiar em 2 questões do Livro dos Espíritos. O termo moral está muito bem claro no Livro dos Espíritos. O termo ético está implícito, não explícito, no Livro dos Espíritos. O que é a moral? Questão 629. Moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção do bem e do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Nesse texto já está embutido a questão ética. Porque, como entendemos isso? Nossa, mãe, já vi umas 500 definições de moral e ética. A moral, não tenho dúvida, é essa aqui. Como proceder? Né? Como proceder? A ética é as consequências, as repercussões do seu procedimento junto ao outro. Uma é uma questão íntima. A moral é uma questão íntima. A ética não. A ética está sempre relacionada a um terceiro ou a uma coletividade, ou até a humanidade inteira. E aí eu vou pedir ajuda à questão 132, muito conhecida nossa, para percebermos o porquê, um entendimento a respeito da ética. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu vou cortar um pedaço para a gente não comer o nosso tempo. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, existe uma vinculação entre o nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento daqueles que estão no mesmo ambiente da criação que nós. Né? E aqui ele define para mim qual é a ética espírita. A ética espírita tem a ver com
a nosso aperfeiçoamento vinculado ao aperfeiçoamento daqueles que estão ao nosso alcance. Porque cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, se o objetivo da criação é o aperfeiçoamento dos espíritos, participar da obra da criação é auxiliar o aperfeiçoamento intelecto moral daqueles que estão ao nosso alcance. Essa é a ética espírita, que complementa a ideia, atualiza, vamos dizer assim, para uma terminologia do momento, né? Apesar do termo ético ser um termo muito antigo, mas, aliás, não se trata tanto de ética, porque até a própria moral também já nós estamos com essa dificuldade de entender por que esse eclipse moral e ético na nossa sociedade. Só Deus sabe por quê. Agora, a gente tem algumas pistas, vamos dizer assim, que é a condição espiritual daqueles que habitam não só esse país, como também esse mundo, aonde a gente percebe que há muita necessidade de discernimento. Que espíritos são esses? Só que estamos envolvidos com eles. Só Deus sabe por quê. Nós não podemos nos desanimar, porque faz parte da ética espírita o tratar da parte que nos cabe na obra da criação. E usando os recursos espirituais e espíritas para nós compreendermos que está tudo certo no mundo de Deus. Ao invés de reclamarmos toda essa dificuldade social que a gente enfrenta, política, né? Esse vazio que às vezes a gente fala, meu Deus, onde estão os homens de bem? É uma boa pergunta. Aonde estão os homens de bem? Que não estão se manifestando. O próprio Livro dos Espíritos diz que o mal aparece muito porque ele não é tímido, já o bem é tímido, fica quieto. Por isso é uma ética espírita nós fazermos a nossa parte, cuidarmos do aperfeiçoamento daqueles, mesmo que sejam crianças espirituais, que a gente espera, aí por uma imperfeição nossa, nós esperamos que aquele homem de terno e gravata, bonito, que está lá nos poderes ou nas posições de destaque da sociedade, ou nas posições de mando dentro da sociedade, que tenham uma atitude coerente com aquela aparência e com a idade corporal dele. Engano nosso. Não é assim. Não é assim que a coisa anda no mundo dos homens. E Deus permite. Por quê? Para que a gente se mobilize, aqueles que podem, não precisa de ser um santo, não. Você tem o seu trabalho a fazer e eu tenho o meu. E todos temos um trabalho a fazer de colaborar com a parte que nos cabe. Não é a parte que é o fazer uma grande missão de derrotar o mal que existe na nossa sociedade. É fazer aquilo que você pode fazer. É não se omitir. Essa é a ética espírita. Porque no final da história, isso que vai fazer a nossa felicidade. É o exercício da moral e da ética espíritas. Porque
como diz a 614 do Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Deus espera por nós, Jesus, os bons espíritos esperam que a gente faça a nossa parte, que a gente eduque aqueles que estão necessitados da nossa ajuda no discernimento do que devem fazer de suas vidas, educar essa irracionalidade que a gente olha e vê e fala, meu Deus do céu, dá um cansaço só de pensar, mas é o nosso trabalho. E eu peço a Deus que me inspire e inspire a vocês e a todas as pessoas, especialmente os cristãos, sejam espíritas ou não, que têm uma comunhão de pensamentos a respeito desse dever nosso. Lembrando que trouxemos os espíritas de Jesus a ideia do que devemos fazer. Por isso o espírita traz como bandeira o fora da caridade não é salvação. É fazermos o bem para todos, absolutamente todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa moral e ética espírita. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido, que Deus nos abençoe a todos.